Muito bem, hora de oração, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Coloque essa palavra no teu coração. A sabedoria do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6. Veja só a pergunta que ele faz e que ele também traz a resposta. Em um ambiente complicado de ataques, perversidades e seduções de Satanás que a igreja estava sujeita naqueles dias. Veja, Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Eu vou repetir, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante. Querido, ouça essa pergunta do apóstolo Paulo. Vamos permanecer no pecado, já que a graça de Deus se manifesta de uma maneira espontânea da vontade de Deus, pelo seu amor, e nos alcança e nos dá e nos reveste, sendo nós imerecedores? Então vamos continuar na sujeira. Porque daí a graça vai ser maior. A gente se suja, ele vem e nos limpa. A gente continua se sujando, ele vem e nos limpa. Será que é assim que funciona? E a sabedoria do apóstolo Paulo, ela na realidade estava trazendo a resposta em um confronto espiritual muito grande e fazendo um apelo à consciência de todos os irmãos em Roma naqueles dias. Porque qual era o caso? O caso era que seitas, heresias e desvirtuamentos da revelação da cruz estavam pairando dentro da igreja, heresias mesmo, de pessoas que haviam se desencaminhado, voltado para o velho homem, e diziam exatamente isso: podemos continuar servindo a Deus porque Deus é amor, porque a sua misericórdia nos cobre, porque a sua graça ela é abundante e podemos continuar vivendo resolutamente nas paixões do mundo, nas prostituições e lascívias da carne, no amor ao dinheiro, nos direitos daquilo que nós quisermos, porque temos livre-arbítrio, e continuarmos amando a Deus. Te parece um raciocínio semelhante ao que existe nos dias de hoje? Pois este era exatamente o confronto do apóstolo Paulo na igreja de Roma. Eles estavam sendo licenciosos, essa é a grande palavra. Eles estavam querendo viver servindo a Deus, mas de maneira libertina, né? E hoje existe ainda, de maneira muito crassa, muito clara, essa tentativa do diabo de colocar esse entendimento e essa dinâmica de uma pseudo-fé sobre a vida das pessoas, porque Deus é amor, então ele entende. E é onde o apóstolo Paulo vem e diz: olha, nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja ainda maior. E então ele vai trazer o raciocínio e o entendimento exatamente do que significa e do que representa essa palavra e esse mal que eles ali estavam vivendo. Veja, versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Não. Nós não vamos viver mais no pecado. Não significa que não somos provados, tampouco que não seremos tentados, mas nós vamos resistir. A palavra de Tiago, capítulo 4, diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você se lembrar comigo do Evangelho, quantas vezes Jesus, ele curou, libertou pessoas, ele transformou vidas, e ele disse: vai, não peques mais. Quem está entendendo isso? Ele disse: vai, não peques mais. Por isso também o apóstolo Paulo diz em Romanos 6,2, de modo nenhum, não, nós não vamos permanecer no pecado deliberadamente, de bobeira, de graça, usufruindo de uma autoridade, de uma liberdade nossa, contrária aos valores da Escritura, contrária aos valores do Senhor. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Depois, versículo de número 3, ele diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte.
todos aqueles que estão em Cristo Jesus foram batizados na sua morte. O que ele está querendo dizer é exatamente que a morte de Jesus na cruz, ela significa a nossa morte também na cruz, porque ele morreu por nós, e isso precisa de ter um efeito contínuo. Veja só, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Ou seja, o batismo é para nós o símbolo da cruz de Cristo, o símbolo da morte de Jesus na cruz. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A glória do Pai foi na cruz, na ressurreição, na sepultura de José de Arimateia, onde Jesus foi colocado, a glória do Pai o ressuscitou com poder. Então, nós morremos com ele pelo batismo e ressuscitamos com ele. Então, como vamos permanecer no pecado? Ao contrário, vamos buscar um caminho excelente para andarmos em novidade de vida. Então, há um entendimento seu que precisa ser renovado pela palavra, há um esforço seu que precisa ser feito contra a carne, há uma ressignificação dos seus pensamentos que precisa realmente te revestir. Veja, versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, ele insiste no assunto da cruz e da morte com Jesus. Somos semelhantes a ele na morte, obviamente falando do batismo, certamente também o seremos na ressurreição. O que ele está querendo dizer é, você que já ressuscitou dentre os mortos com Jesus, não pode viver no pecado, porque o salário do pecado é morte. Porque o pecado é morte. E que esta pequena reflexão hoje possa servir de ajuda e de um alento talvez muito especial para você. Se fortalecer contra as tentações, se renovar contra as provações da tua vida e compreender a obra que Deus realmente está realizando. E para não ficar sem sentido, o último versículo 6, ele diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Não sirvamos o pecado como escravos. Isso mesmo. Então o velho homem é que está na cruz. Você é uma nova criatura. Amém? Deus abençoe grandemente. Compartilhe essa mensagem nos comentários. Deixe o teu pedido de oração, deixe o teu like, inscreva-se no canal. Amém? Estamos orando por você. Amamos a tua vida. Fica com Deus.